Sem futuro. Em Taubaté, a criança que vendia bala no Mercadão morre após justiça negar abrigo. Uma criança totalmente desnutrida, com milhões de problemas na família, na casa, que não foi vista como tinha que ter sido vista. Sem multa, Câmara de Jacareí aprova anistia para impostos municipais atrasados. Sem direitos políticos, vereadores Jofre Neto e Carlos Peixoto, de Taubaté, são condenados por improbidade administrativa. Ainda cabe recurso. Sem salto alto, São José inicia hoje a busca pelo tricampeonato da Copa do Brasil de futebol feminino. Sem foco, Vôlei Taubaté joga mal e perde para o SESI o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Sem atraso, começa agora o Band Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Band Cidade começa falando da triste realidade de milhares de crianças e adolescentes no país. Em Taubaté, uma menina de 14 anos que vendia balas no mercado municipal morreu após a justiça negar abrigo a ela. Mas com ações conjuntas de toda a sociedade é possível traçar um futuro diferente para as novas gerações. Elas são invisíveis. Pedindo dinheiro no semáforo ou trabalhando nas ruas, ninguém vê, como se não existissem. Mas esta dura realidade, milhares de crianças enxergam, sentem. No Brasil, cerca de 24 mil meninos e meninas vivem em situação de rua, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Um abandono da família, um abandono do Estado, um abandono da própria sociedade. Esse conjunto de abandono é que gera esse resultado, ou seja, a criança, o adolescente, ele acaba totalmente disforme aos padrões de conduta, ou seja, não tem educação, não tem saúde, não tem nem higiene. Estamos falando em crianças e adolescentes que sequer têm direito à água potável. Não tem como deixar de acreditar que não tem esperança para nossas crianças. E só tem esperança com denúncia, com políticas públicas, com pessoas que lutam por isso. Não desistir jamais das nossas crianças. Ex-conselheira tutelar de Taubaté, a Adriana passou os últimos 7 anos cuidando de menores com esse tipo de história. O caso mais recente ela viu no começo do mês. Uma menina de 14 anos com a saúde debilitada, vendendo bala no mercado municipal para levar dinheiro para casa. Ela me contou que ela estava com pneumonia e ela tinha uma perna toda deformada, engruvinhada, de cima até embaixo. E eu perguntei o que era aquilo na perna dela. Ela falou que ela também era diabética. Diante disso, eu liguei imediatamente no plantão do conselho, que me atendeu, e eles contaram que a Heloísa já era um caso antigo do Conselho Tutelar e que eles tinham pedido acolhimento dela para o promotor, mas que, infelizmente, o promotor não encaminhou para o juiz para que ela fosse acolhida. Enfim, não deu tempo, porque ela faleceu a semana passada, uma criança totalmente desnutrida, com milhões de problemas na família, na casa, que não foi vista como tinha que ter sido vista. Dados da Secretaria de Direitos Humanos apontam a discussão com pais ou irmãos, violência doméstica e uso de álcool e de drogas como os principais motivos que levam crianças e adolescentes para as ruas. Acaba encontrando aquele apoio nesse meio contaminado e ali vai crescendo e desenvolvendo esse instinto criminoso que só tende a piorar, né? Mais de 1.300 adolescentes foram apreendidos na região de janeiro a agosto deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para a polícia, muitos menores são usados pelo tráfico devido às brechas da própria legislação. Acaba cada vez mais encorajando esse adolescente, acreditando que ele pode dar continuidade nessa atuação criminosa, porque a lei não vai resvalar nele. O caso de um adolescente de 17 anos, expulso de casa pela família aos 15, devido ao envolvimento dele com drogas e que foi obrigado a morar nas ruas aqui de Taubaté durante 2 anos, sensibilizou a Defensoria Pública do Estado, que cobra do município medidas para acabar de vez com a situação de rua de meninos e meninas aqui da cidade. São ações como essa e outras tantas, lideradas por pessoas preocupadas com essa realidade, que tem feito a diferença na vida de crianças e adolescentes que têm a rua como endereço. A proposta da Defensoria é que o município e o Estado de São Paulo, que vá aos rincões, que vá aos bolsões de pobreza, que vá
ao local onde estão esses menores e ali os buscando, seja então proferida a favor deles medidas especiais de proteção. No bairro do Barreiro, em Taubaté, desde 2003, mais de 1.000 crianças foram atendidas na ONG criada por esta norueguesa. Ela chegou no Brasil em 2001 e ficou espantada com o número de menores abandonados e decidiu ajudar. Na entidade, sustentada com 80% de recursos de empresas da Noruega, moradores de Taubaté participam de diversas atividades. Eles têm esporte, aulas de informática e idiomas. A pessoa que ajuda aqui, ele ajuda a si mesmo, porque o adolescente que está aqui não vai lá roubar seu carro, estrupar sua filha. Ele está aqui, ele vai ser um adulto melhor, com mais potencial, né, para fazer outras coisas na vida, vai melhorar a sociedade. Então, o projeto não é que a gente trabalha só com as famílias carentes, a gente trabalha com eles hoje para melhorar para a sociedade mesmo. Para derrubar os índices de envolvimento com drogas muito cedo, a escola tem responsabilidade nessa conscientização. Bom dia! Bom dia! Hoje é dia da... O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar, leva para a sala de aula a conversa sobre os riscos do consumo de drogas e bebida alcoólica. A aplicação do programa, ela visa trazer a criança para a sociedade, porque ela vive 3 mundos: o mundo família, o mundo escola e a sociedade em si, da qual nós tentamos prepará-la para o futuro. É isso que nós fazemos. Não ser indiferente a estes problemas é dar a chance à sociedade de enxergar estas crianças. E através de políticas públicas eficientes e a participação da família e da escola, todos assumem a responsabilidade de mudar a realidade de uma nova geração. Aprendi do álcool, que não podemos consumir antes dos 18 anos, e do cigarro. Se alguém oferecer alguma coisa, o que você fala para essa pessoa? Não aceito. Bebida alcoólica e cigarros são drogas lícitas, mas só podem ser vendidas para pessoas acima de 18 anos de idade. Se já faz mal tanto para um adulto quanto mais para uma criança. O promotor da Infância e Juventude, Manuel Sérgio da Rocha Monteiro, informou que vinha acompanhando o caso da menina de 14 anos. Segundo ele, a adolescente já havia sido recolhida uma vez e fugiu. O promotor não pôde passar mais informações porque o caso está em segredo de justiça. Vamos repercutir mais este assunto, né? Recebemos aqui no estúdio o sociólogo Laureano Guerreiro. Obrigada pela presença. Uma boa noite. Boa noite. Bom, por que muita gente se mostra indiferente cada vez mais a esta realidade? Acho que é um mal da sociedade, não é um mal recente, mas as pessoas que têm recursos, elas acabam se fechando em condomínios, se fechando em escolas com segurança e muitas vezes esperam a violência bater no carro, no semáforo ou algo mais trágico acontecer para perceber que a violência não está longe da gente porque ela acontece na periferia. É impossível algo acontecer na cidade que não tenha uma repercussão em nossa vida. Na verdade, nós somos parte de uma grande teia social. E se nós queremos espaços públicos com segurança, a gente precisa estar sensibilizado para o fato de que os espaços públicos devem ser seguros para todas as pessoas, independente da renda, do posicionamento social. Então, eu atribuo isso a uma dessensibilização. Uma dessensibilização que é fruto de uma série de coisas que acontecem, tanto em relação ao poder público quanto em relação à cultura, de um modo geral. Né? Agora, essa medida aí que foi tomada pela Defensoria Pública, que numa canetada manda a Prefeitura, os municípios, o Estado, criar programas para ajudar essas crianças. Qual que é o efeito prático de uma canetada numa situação dessa? Eu acho que a canetada é bem interessante porque a gente está discutindo no Brasil uma reforma do ensino. Ora, a obrigatoriedade do ensino é antiga. Então, por que as crianças não estão na escola? Países que levam a educação a sério, que estão em primeiro lugar no ranking do PISA, provas que avaliam a qualidade do ensino no mundo, fazem com que as crianças fiquem na escola o dia todo. As crianças ficam à tarde, almoçam, ficam de manhã. Há uma jornada. O Estado se responsabiliza pela educação, pela formação. Isso gera uma outra qualidade de cidadania. A gente tem essa falha no país. Então, as leis não funcionam. Os políticos não se comprometem com o funcionamento dessas leis e a gente vive num país de faz de conta. Então, o poder público, seja o executivo, o Ministério Público
e a sociedade civil, e também, né, vereadores, deputados, a gente precisa estar engajado para fazer com que as leis sejam respeitadas e elas funcionem de fato. Não adianta ter simplesmente uma decisão que não chega na ponta da linha, que não chega para a criança que está na periferia. Agora, né? Qual que é a participação dos pais nisso? Porque a gente cobra do poder público, existe essa cobrança realmente, mas dos pais também não está havendo cada vez mais uma terceirização dessa responsabilidade de educar, de disciplinar, de estar acompanhando de perto? Então, de fato, você toca numa questão interessante. A educação cabe à família. Então, problemas que os adolescentes e as crianças têm, principalmente drogadição, né? Dependência química, abuso do álcool, envolvimento com redes de violência, com tráfico, é óbvio que isso isso começa no núcleo familiar. Famílias estruturadas vão trabalhar isso numa outra condição. Porém, qual é a realidade social hoje das famílias de baixa renda? A realidade social é que as crianças mais novas são criadas pelos irmãos mais velhos. Os pais têm que trabalhar. Muitas vezes essas famílias já começam desestruturadas. Então, elas também são uma responsabilidade da sociedade. Quer dizer, a família tem uma implicação direta, mas as condições do país também prejudicam essa possibilidade, né? Que as famílias se estruturem e consigam garantir, por exemplo, educação de qualidade, né? Segurança e, obviamente, de novo, sabe, espaços públicos bem utilizados criam uma outra cultura, porque a boa cultura também acontece na periferia. Basta o poder público também apoiar e a sociedade enxergar essa possibilidade, né? Ok. Bom, ou seja, todo mundo assumindo a sua parte nessa responsabilidade, né? Não dá para né? responsabilizar ninguém isoladamente. Bom, conversamos aqui com o sociólogo Laureano Guerreiro. Obrigada pela presença, viu? Uma boa noite. E a gente vai falar de futebol agora, né? Hoje tem futebol feminino. O São José enfrenta daqui a pouco o Audax Corinthians pela final da Copa do Brasil. O jogo vai começar às 7h no estádio Martins Pereira, onde está a repórter Maiara Gouveia, que ao vivo tem as informações pra gente. Boa noite, Maiara. Boa noite, na verdade o jogo acabou de começar, né? Faz 2 minutinhos que o jogo começou. Vou pedir para o nosso cinegrafista Jefferson mostrar a bola rolando. São duas equipes que já se conhecem muito bem, já se enfrentaram várias vezes, inclusive foi o Audax Corinthians que eliminou o São José nas quartas de final do Campeonato Paulista este ano. Além disso, 5 atletas que hoje estão no elenco do Corinthians já foram do São José, incluindo aí a conhecida atacante Chu, que também é artilheira do campeonato com 11 gols, mas a Águia do Vale vem com novidades também. A lateral Yasmin retorna a campo. Ela foi convocada para preparação para a Copa do Mundo, agora em novembro, na Papua Nova Guiné, mas foi liberada pela Seleção Brasileira Sub-20 para esses jogos, né, da final. Lembrando que hoje é o jogo de ida, então São José tem que aproveitar que está em casa. Uma outra novidade é a meio-campo Bebel, que está de volta, cumpriu suspensão porque recebeu o 3º cartão amarelo, mas está de volta aí reforçando a equipe. Uma informação importante também é que este ano São José ainda não ganhou, né, nenhum título em campeonato oficial de futebol. Então ganhou os Jogos Abertos, mas essa aí é a grande chance. E antes de me despedir, eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo Carmo. E aí, Carmo, você acha que o São José leva essa? São José tem chance de bater o Corinthians? Muito boa noite, Maiara. Entendo eu que São José tem sim todas as condições de brigar por esse título da Copa do Brasil. Vale lembrar que o São José já foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão, em 2012 e em 2013. E este ano que parecia meio perdido, com todos os títulos passando e o São José não conseguindo se arrumar, de repente a coisa mudou para esse final do ano. O time foi campeão dos Jogos Abertos e chega muito forte agora para a decisão da Copa do Brasil. Vai pegar um time já conhecido, o Audax, que tem uma parceria com o Corinthians, e foi o time que eliminou o São José nas quartas de final do Campeonato Paulista. É mais um motivo, né, para o São José tentar a vitória hoje. Agora entenda o seguinte, precisa ganhar hoje para ter uma boa vantagem a ser administrada a semana que vem lá em Osasco. Vai ser um bom jogo e o São José tem boa chance. E daqui a pouco a gente volta a falar de esporte. Destaque para a derrota do Taubaté no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei. E a seguir, a Câmara de Jacareí aprova anistia de multa e juros para impostos municipais atrasados. A gente volta já, agora às 7h04, horário de verão.